Moro em Goiânia, trabalho na escola adventista e trabalho também numa igreja aqui, auxiliando, e Deus tem nos abençoado ricamente. Eu vou ler, não vai ser uma pregação, vai ser um estudo, e eu acredito que todos vocês também sintam-se à vontade para participar, para dar o seu ponto de vista, falar o que você acha, fazer pergunta e etc. É o capítulo 14 do livro Alto Clamor, mas eu vou ler para nós aqui Apocalipse capítulo 18, que fala desse assunto do alto clamor. Apocalipse 18, verso 1 diz assim: Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imundo e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo: Saiu dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. O alto clamor, ele é um acontecimento divino, é o Espírito Santo que o faz acontecer, só que antes do alto clamor vem o derramamento da chuva serôdia. A chuva serôdia é o Espírito Santo descendo sobre o povo de Deus, dando a eles poder para testemunhar, poder para pregar, amor pelas pessoas, e de uma forma muito poderosa, como nunca aconteceu sobre a face da terra. Nós tivemos o início do cristianismo ali em Atos capítulo 2, onde os filhos de Deus, apóstolos, os crentes daquela época, receberam o Espírito Santo, e o Espírito Santo os usou poderosamente para eles apresentarem ao mundo que aquele Jesus, que havia sido morto há 40 dias atrás, que havia sido morto, ressuscitado, era o Salvador, o Messias, o libertador prometido. E agora, no tempo do fim, nós receberemos numa porção muito maior a plenitude do Espírito Santo, seremos pessoas cheias do Espírito Santo, e isso tem que começar agora. Nós já temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo hoje, e agora, no tempo do fim, nós vamos ajudar pessoas, preparar pessoas para estarem prontas para a volta de Jesus, o Salvador da humanidade. Então, a chuva serôdia vem antes. Ela nos capacita para pregar o Evangelho, para testemunhar em todos os lugares, aonde estivermos, com o coração inteiramente do Senhor. E aí vem o alto clamor, que é o assunto do capítulo 14. Tá bom? O capítulo 14, por que alto clamor? O alto clamor vai ser universal. Não vai ser numa cidade apenas, não vai ser apenas num estado ou apenas no país. Ele vai envolver todo o planeta Terra. Todo o planeta Terra será levado. E hoje, com os meios de comunicação que temos, né, em que encurtou as distâncias, nós também nos valeremos desses meios de comunicação, com certeza, para testemunhar, mas com todo o poder completamente usado pelo Espírito Santo, para testemunhar, para pregar com a Bíblia aberta e levar pessoas a tomar a decisão pelo Senhor e pelos ensinos da sua palavra. Até aí tudo bem? Claro, até aí para vocês? Estão me ouvindo bem? Ok. Então estão dando um sinalzinho aí. Tá ótimo. Espero que vocês, eu não estou vendo o rosto de vocês ao vivo,
Estou vendo apenas aqui na maioria fotos. Espero que a minha voz esteja alcançando aí a vocês, o seu coração e a sua consciência. Eu vou seguir agora o livro, capítulo 14, o alto clamor. Queridos, existem pessoas que estão sendo conduzidas, dirigidas pelo Espírito Santo em todas as denominações. Todas as denominações existem pessoas que estão sendo dirigidas pelo Espírito Santo, que são filhas de Deus. Mesmo crendo em coisas que não estão em harmonia com a palavra de Deus, mesmo estando em algum lugar que não está ensinando a palavra como deveria ensinar, mas ali existem pessoas sinceras. E vou lhes dizer mais, existem pessoas sinceras que não frequentam nenhuma igreja. Existem pessoas sinceras que passarão por essa terra e nunca abrirão a Bíblia. Vocês acreditam nisso? Existem pessoas que nunca entrarão numa igreja, nunca nem ouvirão o nome Jesus, mas estarão no céu. Qual é a prova disso? A senhora White diz que a prova disso é que elas foram conduzidas pelo Espírito Santo. E como sabemos que elas foram conduzidas pelo Espírito Santo? A maneira como elas trataram o próximo. A maneira como elas trataram o próximo. Tá certo? Então, existem pessoas em todas as denominações, todas sinceras, que estão ali e que, no devido tempo de Deus, elas ouvirão no alto clamor e sairão e farão parte do povo de Deus, que estará aguardando o sábado, nesse momento crucial, tomando uma decisão pelo sábado, crendo nos ensinamentos bíblicos e esperando a volta de Jesus. Certo? Na igreja aqui que eu trabalho, nós temos classes bíblicas. Nós temos... O ano passado, nós batizamos 82 pessoas. E esse ano, nós já batizamos 51 pessoas ou 52 pessoas. Essas classes bíblicas, nós temos pessoas de todos os lugares. Eu me lembro agora de um casal que se batizou, que veio da Assembleia de Deus. Batizou o casal, os 2 filhos, e outros que também vieram da Assembleia de Deus. Eu me lembro de pessoas que se batizaram, que vieram da Igreja Batista. Quando essas pessoas chegaram em nossa igreja, em nenhum momento nós as maltratamos. Em nenhum momento nós usamos palavras para ofendê-las, como: ah, vocês saíram de Babilônia, ah, vocês estavam na igreja que estava ensinando coisas que não estão de acordo com a palavra. Não é essa a forma que o Senhor quer, não é essa a forma correta de agir. Nós as recebemos, as acolhemos, tratamos com amor, com carinho, com educação e abrimos a Bíblia, apresentamos as verdades da palavra de Deus. E quando apresentamos as verdades da palavra de Deus, nós apresentamos de forma que não as ferisse, que não as machucasse, mas também não deixamos de falar o que está escrito na palavra. Às vezes, por falta de tato, por falta de habilidade, por falta de algumas coisas, nós podemos ofender as pessoas e podemos fechar o coração delas para a mensagem. A verdade tem que ser dita, mas sempre com bons modos, sempre com amor, sempre com respeito e sempre com ternura, entendeu?
Muitos anos já que eu dirijo classe bíblica, que eu dou estudo bíblico na residência das pessoas, elas podem me ofender, mas eu jamais irei ofendê-las. Elas podem me chamar, falar que eu frequento uma seita. Elas podem me dizer que eu estou numa igreja que é uma seita, que não ensina uma verdade, e podem fazer outras coisas, assim, ofensas até pessoais, mas eu nunca irei ofendê-las, porque Jesus nunca procedeu assim. Deu para me entender? Então, hoje nós temos pessoas sinceras em todas as denominações, e essas pessoas sinceras dessas denominações virão e farão parte do povo de Deus, mas algumas delas não virão. Por quê? Deus sabe que se elas viessem, não faria bem para elas nesse momento. Algumas delas vão morrer frequentando a igreja onde elas estão, crendo em coisas que não estão de acordo com a Bíblia, e Deus vai usar de total compreensão para com elas. Certinho? Então, outra coisa, Babilônia. O que é Babilônia? Babilônia são os ensinamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. A Babilônia mãe é a Igreja Católica, com seus ensinamentos de adoração ao domingo, com seus ensinamentos de intercessão dos santos, da Maria, e as filhas de Babilônia são as igrejas protestantes que acabam de alguma forma acreditando que o domingo é o dia do Senhor, ou que acabam acreditando que há vida após a morte. Principalmente essas doutrinas. A crença de que o domingo é o dia do Senhor e a crença de que há vida após a morte. Agora veja, através da Novo Tempo, através da TV Novo Tempo, não há uma propaganda ali secular. Todas as propagandas ali estão falando do amor a Deus, do evangelho, das escolas adventistas. Muitas pessoas têm vindo para a igreja adventista, batistas, presbiterianos, Assembleia de Deus. Eu vejo isso na igreja que eu frequento. Muitas pessoas de outras denominações. Nós tivemos uma semana de evangelismo agora, onde foram batizadas 22 pessoas. Classe bíblica nossa, sábado pela manhã, 50 pessoas. E agora, no dia 10 de agosto, nós vamos iniciar classes bíblicas para estudar com as pessoas Daniel e Apocalipse. E estamos com muitos endereços para serem visitados. Infelizmente, nem todas as pessoas querem se envolver com o compromisso da pregação do evangelho. Agora, o evangelho está sendo pregado, pessoas estão já saindo de Babilônia. Babilônia é esse mundo religioso que virou as costas para a palavra de Deus e que colocaram aí suas opiniões e seus achismos. E nós estamos falando para essas pessoas que chegou a hora delas saírem de lá. Deixa só, ontem eu vi um pensamento do pastor Mark Phelan, num sermão que ele fez ontem lá na conferência geral que está acontecendo em St. Louis, nos Estados Unidos. Ele disse assim: o Espírito Santo, antes de fazer algo através de você, ele quer fazer algo em você. Como é que o Espírito Santo faz algo em mim? Como o Espírito Santo trabalha em mim? Principalmente na minha comunhão. O momento que eu estou estudando a palavra de Deus, o momento que eu estou estudando a lição da escola sabatina, o momento que eu estou em oração, o momento que eu, à semelhança de Maria, irmã de Marta, estou ali aos pés do Senhor, através da comunhão, dos meios que Ele nos colocou, o Espírito Santo vai me moldando. Isso não é uma obra instantânea, é um processo diário. E assim Ele vai me preparando. Me preparando e me usando, me preparando e me usando. Quanto Ele mais me prepara, mais Ele me usa. Vocês conseguiram entender? Conseguiram entender? O coração, às vezes, da gente não arde
de fervor, de amor, de paixão pela salvação das pessoas, porque nós temos pouca comunhão com o Senhor. E é o Senhor que queima o nosso coração, é o Senhor que coloca em nosso coração amor, disposição, vontade para trabalhar para os outros. Se você for só pelos seus impulsos, você vai ser nada mais, nada menos do que um fogo de palha. Então, primeira coisa, comunhão, comunhão, certinho? A mensagem de Deus, a mensagem pregada pela Igreja Adventista é uma mensagem completa, completa. Por que ela é completa? Porque ela é completamente baseado nas Escrituras. Nós apresentamos salvação não como um estilo de vida, mas como resultado de ter aceito a Jesus Cristo como Salvador. Jesus é o meu Salvador. Ele me conquistou. Eu estava perdido, sem rumo nessa vida e rumo para sempre. Ele me amou e está dando sentido à minha vida. Agora, por amor a Ele, eu terei um estilo de vida em harmonia com a sua vontade, por amor, por amor. E aí eu contagio os outros. Corremos o risco, e aqui o livro comenta sobre isso, de querermos ensinar para as pessoas uma religião em que a pessoa de Jesus Cristo não está presente. Quando falamos sobre o sábado, como falamos sobre o estado dos mortos, como falamos sobre a alimentação, sobre o estilo de vida, alimentação, sobre várias outras coisas que estão na palavra, nós não podemos apresentar sem a pessoa de Jesus. As pessoas não devolvem dízimo se não tiver um motivo correto. As pessoas não guardarão o sábado se não for pelo motivo correto. As pessoas não terão uma vida correta, uma reforma de saúde, se não for pelo motivo correto. E qual é o motivo correto? A pessoa de Jesus Cristo. Por amor a Ele, eu renuncio à minha vontade e faço a vontade dEle. Por amor a Ele, eu digo não para os meus desejos e aceito a vontade dEle, porque eu tenho um coração corrompido pelo pecado e Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Conseguem me entender? Conseguem compreender? Então, essa mensagem do alto clamor, sabe qual é o alicerce dela? Assim, aqui no livro ela responde: a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós abrimos, sabe o que Jesus Cristo está fazendo, querendo fazer com todo ser humano, em qualquer denominação, inclusive na nossa? Conquistar esta pessoa. Conquistar essa pessoa com seu amor, conquistar essa pessoa com seu cuidado. E nós somos apenas instrumentos para que Jesus consiga o seu objetivo de conquistar essa pessoa. Deu para me entender? E a mensagem para os nossos dias, dada para nós cristãos, é de um Jesus que está fora da vida dos cristãos. Eles vão com a Bíblia na igreja, mas não lê a Bíblia durante a semana. Eles levam a lição da escola sabatina para a igreja, mas não estudam a lição da escola sabatina. Eles oram apenas quando estão na igreja. Eles têm comunhão com o Senhor apenas naqueles momentos que passam na igreja. Isso não é vida. Vida espiritual é eu estar conectado com Jesus, ligado a Ele. E aí eu posso proclamar, participar desse alto clamor. Você já imaginou que religião, ser adventista do sétimo dia, é ter envolvimento com um ser chamado Jesus Cristo? Tira Jesus Cristo, o que fica? Tira a pessoa de Jesus Cristo, o que fica? Então, nós não podemos esquecer isso. Sábado, todas as doutrinas conectados com Jesus Cristo. E sabe, a nossa às vezes eu estava conversando com uma pessoa, às vezes nós falamos sobre decreto dominical, sobre perseguição, sobre os dias que serão terríveis e difíceis, mas nós não falamos da outra coisa, o quê? Chuva serôdia, estaremos plenamente cheios do Espírito Santo.
E isso significa que amaremos as pessoas, que não seremos pessoas interesseiras, que compreenderemos as pessoas e que não seremos fofoqueiros, compreenderemos a nós e os outros e não ficaremos comparando a nossa vida. Os relacionamentos serão muito melhores. Tudo que aconteceu na vida dos discípulos antes do Pentecoste, e olha o que acontece na vida dos discípulos depois do Pentecoste. Então a nossa vida na igreja vai estar cheia de alegria. Virá perseguição, virá momentos difíceis, mas a presença do Espírito Santo nos capacitará para esse momento e nos capacitará para a pregação do Evangelho. Agora, o Espírito Santo só virá sobre aqueles que hoje procuram ter comunhão com o Senhor. Comunhão com o Senhor. Que gostem disso daí. Eu acho que uma das orações que eu faço e sugiro a vocês é: Senhor, ajuda-me a amar a tua palavra. Senhor, ajuda-me a amar os livros do Espírito de Profecia. Senhor, ajuda-me a amar a lição da escola sabatina. Senhor, ajuda-me a amar, a gostar de falar com o Senhor. Eu permito, atua no meu coração. E aí o Senhor vai atuar. Eu fui para os Estados Unidos um período, fui estudar lá, e eu estava numa igreja adventista de mexicanos, participando de uma vigília, e o pastor anterior que estava pregando contou essa história, e eu vou compartilhar com vocês. Lá num estado lá dos Estados Unidos, numa igreja evangélica, uma senhora havia sido recém-batizada. O que tinha de diferente nessa senhora é que ela gostava de ler a Bíblia, estudar a palavra. E ela deparou com os versos que falava do sábado, o dia do Senhor. E ela chegou para o seu pastor um dia e disse: nós nos reunimos no domingo pela manhã, mas a Bíblia fala tanto do sábado como o dia do Senhor. Eu queria que o senhor me explicasse isso. E o pastor gentilmente disse a ela que ela era uma pessoa nova e que o sábado havia ficado com os judeus. E com a ressurreição de Jesus no domingo, agora o domingo era o dia do Senhor. E ela pediu para que o pastor mostrasse para ela as passagens da Bíblia que falasse que o domingo era o dia do Senhor. E aquele pastor falou: eu vou trazer no próximo final de semana, no próximo domingo. E aquele homem era um homem sincero, honesto, e ele dizia o pastor que eu estava ouvindo que ele leu os textos, estudou a Bíblia, chegou para a irmã e disse: irmã, a sua observação procede. Não há um texto na Bíblia, nem no Novo Testamento, que diga que o domingo é o dia do Senhor. Ele estudou com mais afinco, ele estudou com mais dedicação e tomou a decisão de apresentar o assunto na igreja. E disse: olha, não há nenhuma aprovação bíblica para a guarda do domingo. O sábado é o dia do Senhor. E eu, a minha esposa e meus filhos decidimos guardar o sábado. E ele convocou a igreja, e isso ele falou depois do sermão, porque antes do sermão, ele fez um estudo com a igreja falando sobre o sábado. A igreja ficou ao lado dele e aquela igreja passou a guardar o sábado. As reuniões não eram mais aos domingos, as reuniões eram aos sábados. A igreja adventista lá nos Estados Unidos ficou sabendo disso e enviou 2 pastores que entraram naquela comunidade, que estudaram a Bíblia com aquela comunidade, e depois aquela comunidade toda, agora, eram membros fazendo parte da igreja adventista do sétimo dia. Deus age. E agora presta atenção. Eu trabalhar para o Senhor é um privilégio. Você trabalhar para o Senhor é um privilégio. Agora, se você ou qualquer outra pessoa não quiser, o Senhor usa animais, usa as pedras, Ele está nos dando o privilégio. Se nós quisermos permanecer nesta igreja, se nós quisermos permanecer até a volta de Jesus, nós temos que ser pessoas missionárias.
Temos que criar paixão pela salvação das pessoas. Sem isso, a vida cristã perde o rumo, perde o sabor, perde a alegria. Deu para me entender? A igreja está cheia de pessoas que estão como uma panela de pressão, cheia de alimento, qualquer hora vai explodir, porque elas não dividem esse alimento que está dentro delas. Qual foi a última vez que você orou pela salvação de alguém? Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem de salvação para alguém? Toda vez que eu vou pregar, eu mando o link dos meus sermões para os não adventistas. Toda vez. Com o propósito de convidá-los para... Então, o autoclamor hoje já pode acontecer na minha vida. E ele vai aumentando, aumentando, até no momento exato do relógio de Deus, em grandes proporções, Deus vai me usar muito mais. Mas Deus não terá condições de usar os frios, os indiferentes. Por quê? Porque eles não querem. Mas a melhor coisa, a melhor experiência é participar da salvação das pessoas. Deu para me entender? Querem falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? No alto clamor dizem que Deus vai usar crianças para pregar o evangelho. E você já observou na internet quantas crianças estão pregando o evangelho? Crianças de 6 anos, 7 anos, 8 anos. Você tem filhos? Você tem ensinado essas crianças o caminho do Senhor? E diz aqui que Deus vai usar pessoas simples, humildes, serão verdadeiros instrumentos para o Senhor pregar a mensagem, tá? Muitos vão se converter, mas muitos não vão aceitar. Muitos vão ficar ao lado do domingo e do lado da maioria. E nesse momento de alto clamor também, nós seremos chamados para pregar diante dos reis, diante dos políticos, diante de pessoas que é de difícil acesso pela posição que ocupam. Nós seremos levados à presença dessas pessoas para pregar com poder, como Paulo fez quando esteve diante daquelas autoridades dos seus dias, ok? E agora, Deus diz assim que vai nos fazer lembrar aquilo que tiver na nossa mente e no nosso coração. Você tem quanto da palavra de Deus na sua mente? Você tem quanto da palavra de Deus no seu coração? Você conseguiria dar um estudo bíblico sem um manualzinho do lado, só folheando as escrituras? Isso é algo a se pensar, isso é algo a se levar em consideração, ok? Alguém de vocês querem fazer um comentário aí? Por favor? Mais alguém? Olha só, eu falei do que aconteceu lá nos Estados Unidos que eu ouvi, mas aqui em Caldas Novas, alguns anos atrás, eu levantei bem cedo, eu estava ali, e eu fui à piscina, que eu sabia que ela estava quente. Eu entrei, fiquei aqui naquela água morna, agradável, era parte da manhã, quando um cavalheiro, um senhor, se aproximou, ficou ali, e de repente começamos a conversar, e a conversa foi para o lado espiritual. E eu me identifiquei como adventista do sétimo dia, e ele se identificou como membro da Igreja Católica na cidade de São Bernardo do Campo, interior de São Paulo. E ele me falou algo que eu jamais esperava. Ele disse: vocês adventistas ensinam a verdade. Eu disse: nossa, que maravilha. Eu não toquei nesse assunto. E ele disse: o sábado é o dia do Senhor. Eu, com a minha família, na cidade de São Bernardo do Campo, damos todo o apoio ao padre para as missas. Eu disse: que legal. Mas então agora, já que o senhor sabe o que é certo, é só fazer. Ele disse: mas eu não quero problemas para mim, para minha família, vai me trazer dificuldades de relacionamento. Nós damos todo o apoio para a realização das missas.
Eu não pude dizer mais nada, a conversa foi terminando, ele virou as costas e foi embora. Contei 2 histórias, 2 reações diferentes. E no alto clamor que nós receberemos pelo poder do Espírito Santo, nós vamos ter esses 2 tipos de pessoas. Pessoas que aceitarão as verdades bíblicas e farão renúncias e enfrentarão oposições, mas ficarão ao lado da verdade bíblica. E outras não vão querer tomar uma decisão ao lado da Bíblia, ao lado das verdades bíblicas, não vão querer fazer nenhuma renúncia, não vão querer enfrentar nenhuma oposição. Mas nós temos que continuar firmes, proclamando o Evangelho. Amém? Faço uma pergunta aí, vocês. O que vocês querem perguntar sobre esse capítulo aí? Vocês conseguiram ler? Tudo ok? Tá claro? Tem alguém aí? Alguém poderia falar sobre o que você pensa ser o autoclamor? Fiquem à vontade para falar, para perguntar. Bom, o autoclamor se trata da última mensagem a ser dada ao mundo, né? Com grande poder, como já foi dito, com poder extra do Poder Espírito. extra, justamente. E o mais interessante é a questão do caráter. Isso que eu acho mais interessante. É o Senhor implantando o caráter de Jesus em nós, e através disso nós, então, levando essa mensagem, inclusive o centro da mensagem é a justificação pela fé, né? É algo que a gente precisa compreender. E outra coisa também, eu me lembrei de uma citação também de Ellen White, que ela diz que havemos de ver a igreja toda reavivada, tal momento nunca acontecerá. Então, realmente, esta chuva, essa capacitação para pregar essa mensagem começa hoje, na verdade, né? E nós devemos buscar isso individualmente, com intensidade e fervor. Pastor, uma coisa que eu achei muito bonita, eu até comentei com a Cláudia, antes de começar o estudo, quando estava faltando 1 minuto, eu estava acabando de assistir o áudio. Uma parte que eu notei aqui, que eu achei muito bonito, foi essa aqui. Há muitas almas que sairão das fileiras do mundo, das igrejas, até da Igreja Católica, cujo o zelo exercerá consideravelmente dos que têm estado posto para proclamar a verdade até agora. Então, nós vimos que muitas pessoas vão sair de outras igrejas. Então, que considera que a igreja não é só nós da Igreja Adventista que vamos ser salvos. Outras pessoas que estão em outro rebanho vão receber o que é a salvação em Cristo Jesus. Ótima essa visão. O senhor está corretíssimo. O maior erro dos judeus, dos discípulos, e você percebe isso lá em Atos capítulo 10, Atos capítulo 11, e nas próprias atitudes de Jesus no Evangelho, ele já vinha trabalhando com os discípulos, tentando conscientizá-los de que a salvação é para toda a humanidade. A salvação não está confinada a um povo. A salvação não pertence a uma igreja. Jesus morreu por todos. E vou lhes dizer mais, hein? Existirão pessoas no céu, e não poucas, que nunca abriram as escrituras. Não estou falando que isso é um privilégio, não abriu as escrituras e vai para o céu. Privilégio é de quem conhece a Bíblia, de quem estuda a Bíblia, mas existem pessoas que serão dirigidas pelo Espírito Santo, mesmo sem ter as escrituras. A prova disso é a maneira como elas tratam o próximo. Nós não podemos cair nesse erro de pensar que só os adventistas serão salvos. Não. Tem muitas pessoas na Igreja Católica que nunca aceitarão o sábado e que vão estar no céu. Vocês concordam comigo? Concordam?
Existem pessoas nas igrejas evangélicas que nunca deixarão essas igrejas evangélicas e vão estar no céu. Por que muitas delas não vêm para cá hoje? Há um texto da senhora White que nos ajuda muito, perdoa-me não citar a referência, mas ela diz que Deus não, para algumas pessoas, o melhor é elas ficarem lá onde elas estão e não virem para cá, porque se vierem para cá, elas poderão se decepcionar com algumas coisas. O texto é isso, claramente isso, entendeu? Agora, quando eu estou estudando a Bíblia com alguém, quando eu estou dirigindo classe bíblica, quando estou me aproximando de alguém para pensar na salvação dela, eu fico pensando nos privilégios que ela vai ter pertencendo à Igreja Adventistas. Lição da escola sabatina, meditação, os livros do Espírito e Profecia, os nossos cultos, as nossas semanas de oração, enfim, tudo aquilo que faz parte da nossa igreja. Quantas bênçãos nós recebemos nessa igreja, eu fico pensando, essa pessoa poderá receber essas bênçãos. Deu para me entender? Se nós olharmos assim, nós teremos mais força de vontade, mais gana, mais disposição, mais paixão para dividir o evangelho com os outros. Ok?